Olá, Lilitos! Desde que eu comecei a jogar Roblox, tem uma história que eu sempre tive medo de contar para as outras pessoas. Mas hoje eu vou contar para quem quiser ouvir. Espero que você acredite em mim. Eu nunca contei isso do jeito certo. Só falei por cima, rindo, como se fosse lenda de escola. Mas não foi. Eu vi, eu ouvi. E eu carreguei isso como uma pedra na garganta desde aquela noite. Eu conheci o Gabriel num fórum antigo de Roblox que a nossa escola tinha sem querer. Um aluno tinha criado e o link rodava em segredo nos grupos. Era um lugar feio, cheio de post curto, print ruim e briga boba. Foi lá que eu vi o nome dele pela primeira vez. Ele escrevia pouco, mas quando escrevia, todo mundo parava. Ele tinha 14 anos, eu tinha 13. Ele era o tipo de pessoa que parecia mais velho do que era, como se já tivesse visto coisa demais. Ele virou o líder do nosso grupinho. Não porque gritava, mas porque puxava a gente como um imã. No intervalo, a gente encostava perto da quadra, onde o sinal do Wi-Fi pegava melhor. 6 pessoas. Eu, Gabriel, Lucas, Bia, Renan e Júlia. A gente jogava Doors e The Mimic em silêncio, só com risadas baixas e olhar nervoso quando um monstro aparecia. Era brincadeira, era só jogo, era só pra passar o tempo. O Gabriel sempre escolhia as salas, sempre mandava "fica junto", e tinha uma mania estranha. Ele falava que dava pra sentir quando um servidor estava sujo. Ele dizia isso como se fosse cheiro. Às vezes, a gente entrava num mapa e ele travava por um segundo, como se tivesse levado um susto. Depois dizia, não é esse tá errado. A gente ria, eu ria. Naquela tarde, o céu ficou preto antes da última aula acabar. A chuva começou fina e virou uma pancada de uma vez, como se alguém tivesse virado um balde no mundo. O vento batia nas janelas com força, fazendo um som de unhas arranhando o vidro. O professor tentou continuar falando, mas ninguém prestava atenção. Todo trovão fazia a sala pular. Perto do fim da aula, a direção entrou no corredor e avisou alto. Ninguém ia sair. Os portões iam ficar fechados até passar o perigo. Alguns alunos bateram palmas, achando que era folga. Outros ficaram com medo, porque o celular não pegava direito e os pais iam surtar. Foi nesse minuto que o Gabriel ficou diferente. Ele parou de olhar pra frente e começou a olhar pra carteira, como se tivesse uma tela ali. A boca dele mexia sozinha. Não era oração, não era música. Eram frases quebradas, coisas de brain rot, repetidas como um disco riscado. Ele soltava risadinhas secas do nada, e depois ficava sério de novo. Quando eu toquei no braço dele, ele puxou rápido, como se eu tivesse queimado ele. Eu perguntei, você tá bem? Ele olhou pra mim com um sorriso torto, sem calor nenhum, e sussurrou, tem alguém do jogo me chamando. Tá chamando pelo meu nome. Eu senti um frio dentro do peito, um frio limpo, como gelo, e foi aí que a luz da sala piscou pela primeira vez. Depois que a luz piscou, a sala inteira ficou inquieta. As lâmpadas voltaram, mas nada parecia igual. O ar ficou pesado, difícil de puxar. O barulho da chuva lá fora virou um rugido sem pausa, como se algo grande estivesse andando em volta da escola. O Gabriel começou a falar mais alto, não pra gente, pra ninguém visível. Ele repetia palavras sem nexo, nomes de salas, números, frases que eu já tinha ouvido em vídeo ruim de brain rot. O professor mandou ele calar a boca. O Gabriel não ouviu, ou fingiu que não. Outro trovão caiu tão perto que a luz apagou de vez. Tudo ficou preto. Alguém gritou no corredor. Eu ouvi vidro quebrando em algum lugar. A chuva parecia bater dentro da escola agora. Alguns celulares acenderam, criando sombras tortas nas paredes. Foi nesse escuro que o Gabriel se levantou de novo. Ele disse, com a voz firme demais para alguém com medo, a gente precisa ir agora, antes que feche. Perguntei o que ia fechar. Ele virou o rosto devagar para mim. Os olhos dele brilhavam com a luz do meu celular, mas não pareciam olhos normais. Pareciam vazios, como tela desligada. O servidor, ele falou. Se fechar, ele fica preso aqui. O Lucas riu nervoso e disse pra parar com isso. A Bia chorava baixo. A Júlia segurava o braço dela com força. O Renan perguntou onde a gente ia. Gabriel respondeu sem pensar. Sala de informática. E antes de continuar contando essa história, se você gosta de Roblox, curte esse vídeo e se inscreve no meu canal, onde você vai ver e ouvir coisas que nunca imaginou. Voltando à história, depois do Gabriel falar isso, a luz de emergência acendeu no corredor, vermelha e fraca. Os professores estavam ocupados demais tentando acalmar as outras salas. Ninguém reparou quando a gente saiu. Andar pelo corredor escuro parecia errado. Cada passo ecoava demais. As portas das salas tremiam com o vento. Em uma janela, eu juro que vi algo se mexer do lado de fora, alto demais para ser uma pessoa. Quando um raio caiu, a sombra sumiu. O Gabriel andava na frente, rápido, como se conhecesse o caminho de olhos fechados. Ele falava sozinho, contando passos, repetindo frases como "não olha para trás" e "já já conecta". Quando chegamos na sala de informática, a porta estava destrancada. Isso não fazia sentido. Nunca ficava. Antes de alguém perguntar qualquer coisa,
O Gabriel empurrou a porta e entrou. No mesmo segundo, todos os computadores ligaram sozinhos. As telas ficaram brancas. E então mostraram um mapa que eu nunca vi em jogo nenhum. As telas acesas iluminavam a sala com uma luz fria, azulada, que fazia todo mundo parecer doente. O mapa não tinha nome, não tinha botão, não tinha saída. Era um lugar fechado, cheio de corredores tortos, salas sem porta e símbolos riscados nas paredes, como se alguém tivesse arranhado a tela de dentro para fora. Nenhum de nós reconheceu aquilo. Não parecia Doors, não parecia The Mimic, não parecia jogo nenhum. O Gabriel chegou perto de um dos computadores. Ele não sentou. Ele ficou em pé, muito perto da tela, quase encostando o rosto. O reflexo azul cobria os olhos dele, e eu percebi que ele estava suando, mesmo com o frio. É esse, ele disse. Eu voltei pro servidor certo. A Júlia perguntou quem tinha feito aquele mapa. A voz dela tremia. O Gabriel respondeu sem virar o rosto. Não foi feito. Ele cresceu. Um raio caiu tão forte que as janelas vibraram. No mesmo instante, algo respondeu do lado de fora. Não foi trovão, foi outro som. Um som grave, lento, como se algo grande tivesse batido na parede da escola. A Bia gritou. O Lucas correu até a porta e tentou abrir. A porta não abriu. Ela estava travada. Não tinha chave. Não tinha tranca. Ela só não se mexia, como se a parede tivesse engolido a maçaneta. O Renan começou a chorar alto, pedindo pela mãe. Eu fiquei parado, olhando para o mapa. Ele começou a se mexer. Não era animação. As linhas mudavam sozinhas, como veias. Um ponto vermelho piscou no centro da tela. O Gabriel sorriu. Um sorriso aberto demais. Ele sabe que eu cheguei, falou. Perguntei quem era ele. O Gabriel virou devagar. Pela primeira vez parecia confuso, como se a pergunta fosse errada. Não é um quem, respondeu. É onde. As luzes de emergência apagaram. Só as telas ficaram ligadas agora. Cada trovão fazia o mapa piscar. A cada piscar, o ponto vermelho chegava mais perto da borda da tela. E a cada raio, o som lá fora respondia, mais perto, mais alto. O Gabriel colocou a mão na tela. Eu gritei para ele parar. A tela afundou como água. O braço dele entrou até o cotovelo. A sala inteira congelou. O Gabriel olhou pra gente uma última vez e disse, com uma calma que me quebrou por dentro: se eu ficar, ele vem. Se eu for, fecha. Então algo puxou ele. Não sobrou sangue, não sobrou corpo. Só a tela voltou ao normal. E o ponto vermelho sumiu. Ninguém gritou na hora. O silêncio caiu pesado, como um pano molhado na cabeça. Eu fiquei olhando para o lugar onde o Gabriel estava, esperando ele voltar, como se fosse só lag, como se ele fosse aparecer rindo e dizer que era pegadinha. Ele não voltou. A sala de informática começou a cheirar mal, um cheiro quente, como plástico queimado misturado com coisa velha. Os computadores desligaram todos ao mesmo tempo. A porta destravou sozinha e bateu com força, fazendo a Júlia cair sentada no chão. As luzes de emergência voltaram, fracas, tremendo. O Lucas saiu correndo pelo corredor, gritando o nome do Gabriel. E se você quer saber onde o Gabriel foi parar, comenta aqui embaixo, Gabriel, porque a história ainda não acabou. Depois do Lucas gritar, um professor apareceu, assustado, perguntando o que tinha acontecido. Ninguém soube responder. Como explicar que um garoto tinha sido puxado por uma tela? Chamaram a direção, chamaram a polícia, chamaram os pais. A tempestade passou 1 hora depois. O céu clareou rápido demais, como se nada tivesse acontecido. Os portões abriram. Todo mundo foi mandado embora. Disseram que o Gabriel devia ter fugido, que tinha se escondido em algum lugar da escola. Eles procuraram. Abriram armário por armário. Subiram no telhado. Olharam o pátio, os banheiros, a quadra, a sala de informática. Nada. Nenhuma câmera mostrou ele saindo. Nenhuma porta foi aberta naquele horário. No outro dia falaram que era invenção, que a gente estava em choque, que a tempestade tinha causado confusão na cabeça da gente. Um psicólogo falou comigo e disse que jogos de terror confundem a mente. Mas ninguém explicou uma coisa. Quando eu cheguei em casa, liguei meu celular. Tinha uma notificação do Roblox, uma mensagem antiga, enviada minutos depois do apagão. Era do Gabriel. Só dizia, servidor fechado. Agora é local. O perfil dele ficou online por 3 dias seguidos, sem jogar nada, sem entrar em mapa nenhum, só online. Depois sumiu. Até hoje, quando chove forte, meu celular vibra sozinho. Às vezes abre o Roblox sem eu tocar. Às vezes eu ouço, bem baixo, uma voz repetindo frases sem sentido, como brain rot. E eu sei, ele não saiu da escola. A escola saiu dele. Eu demorei meses para voltar naquela escola. Quando voltei, tudo parecia menor. As paredes, os corredores, a sala de informática. Mas algo estava errado. Não no lugar, em mim. O nome do Gabriel foi apagado rápido. A direção proibiu falar dele.
Disseram que isso atrapalhava as aulas. O armário dele foi trocado. O login dele nos computadores não existia mais. Era como se ele nunca tivesse estudado ali. Mas eu lembrava. Eu lembrava porque, toda vez que eu fechava os olhos, eu via o braço dele afundando na tela. Via o sorriso calmo. Via o mapa. Uma noite não aguentei. Esperei todo mundo dormir e liguei meu celular. Abri o Roblox. Minha conta entrou sozinha. Eu não toquei em nada. A tela ficou preta por alguns segundos. Então o mapa apareceu. O mesmo da escola. Sem nome. Sem saída. No canto da tela, tinha uma frase escrita torta. Como se alguém tivesse aprendido a escrever agora. Agora tem mais espaço. Eu tentei fechar o jogo. Não fechou. O celular esquentou na minha mão. Eu ouvi chuva. Não fora de casa. Dentro. Como se estivesse pingando atrás da parede. E eu entendi tudo. O Gabriel não foi levado por um jogo. Ele foi usado para abrir algo. A escola não segurou a gente por causa da tempestade. A tempestade foi chamada para segurar a escola. O servidor não fechou. Ele cresceu. Hoje, quando passo perto dali, o Wi-Fi aparece cheio, mesmo sem roteador. Às vezes surge um servidor novo, sem nome, com um jogador online. Sempre um, nunca responde, nunca sai. Eu sei quem é, e sei que ele espera, porque todo servidor precisa de alguém para entrar primeiro. E um dia, não vai ser ele chamando, vai ser eu, e ninguém vai contar essa parte. E aí, o seu Roblox já abriu sozinho alguma vez? Será que era o Gabriel tentando jogar com você? Se você falar com ele, avisa que a gente tá com saudades e mandou um oi. Não se esquece de se inscrever no canal, beleza, Lilitos?